Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Meu nome é Milena Faneco e hoje estou aqui diretamente do RH Summit. Ao meu lado eu tenho a Fábia Monteiro, que é CEO da Inspirare, e a gente vai falar um pouquinho sobre carreira. Fábia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente vive num mundo maluco, né? Um mundo bunny, transformação digital em ritmo, aceleração total, tá hard. Quais são as habilidades, as skills que um profissional hoje de RH precisa para esse conceito que a gente está chamando de RH estratégico? Milena, eu costumo falar que, para mim, a mãe de todas as competências é a inteligência emocional. Pensa esse mundo aí, como você bem falou, acelerado, vivo, todo dia cheio de novidades. Na hora que a pressão vem, na hora que a gente tem que tomar uma decisão, eu posso ter todas as competências, mas se eu não tenho inteligência emocional, as outras saem correndo. Então, como número 1, eu digo: desenvolva a sua inteligência emocional. Entenda o que você sente, como você faz a gerência disso, como você melhora a sua empatia e impacta as suas habilidades sociais. Muito bom. Agora eu tenho uma outra pergunta em relação a isso. Como que as empresas podem ajudar os seus profissionais a desenvolverem essa inteligência emocional que muitas vezes ele nem percebe que ele não tem? É verdade, porque isso vai muito do autoconhecimento que impacta no desenvolvimento pessoal. E tudo começa na liderança. Então, se eu treino os meus líderes para terem esse olhar empático e individual e entender dentro de um plano de desenvolvimento individual que não é só técnica, que a técnica é fácil, a gente senta lá no banco, a gente estuda, mas como desenvolver competências comportamentais. Então, começa pela liderança. É óbvio que a empresa precisa ter uma cultura de desenvolvimento, porque o líder ele vai ser reflexo dessa cultura, e com atitudes o líder e esse olhar individual vai trazer isso para aquele colaborador dele, para o time dele, dando ferramentas para que cada um trabalhe o seu autoconhecimento e ele seja um parceiro naquele desenvolvimento, usando um feedback, por exemplo, feito da forma correta, para desenvolver o time. E porque muitas vezes esse líder também precisa desenvolver essa competência, né? Quando começa nele, a gente costuma falar quem cuida de quem cuida ali, né? A liderança média, ela está bem espremida, né? A gente viu um último relatório que saiu agora, 33% de queda do engajamento dessa liderança média, que está impactando o engajamento, os resultados das equipes. Então, a gente volta muito a olhar para essa liderança, que precisa ser cuidada, desenvolvida, para depois conseguir desenvolver. Exatamente. A gente estava até aqui num podcast anterior falando exatamente disso, né? E o Brasil é um dos campeões em ansiedade e depressão. Sim, número 1 em ansiedade, número 2 em burnout. E aí, esse olhar para as pessoas, a gente tem falado muito, né? Tudo a curto prazo, tudo para ontem, tudo para agora, e eu tenho que olhar tudo, que a gente chama de FOMO, né? Medo de perder alguma coisa. Então, a gente vive nessa ansiedade que alguma coisa está escapando, e quando a gente está nessa posição de liderança, a gente precisa sair um pouco, dar esse respiro, olhar em volta, voltar para a gente, para eu poder ter esse olhar, porque se eu não cuido de mim, eu não tenho capacidade de cuidar do outro. Exato. E qual você acha que é um dos maiores desafios das organizações quando a gente olha para esse desenvolvimento? Eu acho que, primeiro, essa pressa de resultados, né, num mundo extremamente competitivo, não tem muita volta, mas eu acho que organizações que de verdade trabalham essa base de um ambiente que tenha segurança psicológica e que as pessoas tenham confiança de chegarem no seu líder, entender, dividirem com ele que tem alguma coisa acontecendo e o líder tem esse olhar de trazer o apoio. Não falo que é simples, é desafiador, claro, somos pessoas e cada um tem o seu jeito, seus vieses, suas experiências e vivências, mas é um trabalho que precisa ser feito na base. Quando a gente trabalha a base, a gente expande isso para tudo e a gente vê isso no resultado e na saúde das pessoas. Você acha que essa responsabilidade ela é de quem? Quando a gente olha para dentro das estruturas organizacionais, é do RH? É da comunicação? É uma responsabilidade multidisciplinar? Eu acho que é multidisciplinar, eu acho que tem que ser horizontal. Primeiro da gente olhar para a gente e se conhecer,
que é o autoconhecimento profundo, que muita gente acha que é balela e é místico, mas não é. Será que daí eu tenho uma questão, né? Será que as pessoas acham que é balela ou será que elas têm medo de olhar para dentro delas Eu acho mesmas? que é os dois, que a pessoa não quer começar, mas quem trabalha autoconhecimento sabe que é doloroso muitas vezes, mas é libertador. Só por meio do autoconhecimento eu consigo andar para frente, porque ele me faz fazer escolhas melhores, ele me faz entender o cenário e decidir o que eu quero e o que eu não quero, ele me faz ter relacionamentos melhores, então depende de mim, do meu líder, de uma cultura, de uma organização, o RH como super parceiro ali permeando todas as relações, então todo mundo tem uma responsabilidade aí nessa cadeia. Exato. Ó, eu tenho aqui um saco misterioso. Eu vou pedir para você sortear um papelzinho, tá? E responder. Só que você leia, porque a pessoa está sem óculos. A pessoa aqui precisa de uma distância também. Olha só. Eu queria que você falasse para mim um erro que te ensinou e um caos de bastidor que virou um aprendizado. Um erro que me ensinou, no meu começo da minha carreira, eu tenho 31 anos de carreira, e no primeiro lugar que eu trabalhava, eu atendia os vendedores de grandes mercados para fazer aquelas... Ninguém vai lembrar, gente, que é novinho, máquina etiquetadora, e tinha um nome na etiqueta do produto. A pessoa me falou, olha, são 500 etiquetas de filé de merluza. Eu lá sabia o que era filé de merluza, eu botei um nome totalmente diferente. Foi lá para o mercado, um monte de etiqueta com nome diferente. Obviamente, eu tomei uma grande bronca. Isso me ensinou a perguntar quantas vezes forem necessárias até que você entenda. Porque o erro, ele pode acontecer no processo, mas não porque você não se interessou em saber mais para entregar o seu melhor. Nossa, que super mensagem que você deixa aqui. Isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Isso que aconteceu comigo foi um aprendizado. Eu tinha 19 anos, era super nova. Isso vale para a vida. Até dentro de casa, para os filhos. E um grande caos, demandas urgentes. Eu era assessora estratégica numa diretoria, eu lidava com conselhos, e aí chega aquela demanda, você tem meia hora para entregar. Naquele caos, respira, traz a sua inteligência emocional, intencionalidade, foco, o que cada um vai fazer, porque a gente tem um prazo. Então isso para um líder é muito importante, porque a equipe olha para você e fala... E agora? E a gente vê muito esse caos que você trouxe em momentos de crise. Sim. Né? Quando você não está centrado, focado naquilo que realmente precisa ser resolvido. Se apavora todo um time. Exato. Né? Quem está abaixo de você vai para o caos junto com você. Total. Eu falo que liderar é uma missão, não é uma caixinha. Uma caixinha é você ser chefe. Liderar é uma missão. De verdade, você impacta a vida daquela pessoa que tem uma família, que os seus resultados saem dali. O pessoal fala, mas isso é básico. Não é básico, mas tem muita gente que precisa entender o impacto de uma liderança, tanto positiva ou negativamente. Então, a gente não é perfeito. Eu falo que líder não é super-herói. A gente é, no máximo, o Batman com um cinto de ferramentas que a gente vai sacando ali, mas a gente tem que ter a humildade de escutar. A gente tem que ter a humildade de se manter aprendendo. Sabe, ouvindo você falar, eu vejo muito de propósito nisso que você está trazendo. Qual é o legado que você quer deixar? Então, essa é uma pergunta que eu fiquei até arrepiada. Tudo que eu faço na minha vida, eu costumo dizer que meu propósito é impactar as pessoas por meio do conhecimento. Eu amo aprender, mas muito mais que aprender, eu amo compartilhar. Então, eu acredito num ciclo virtuoso, que a gente tem obrigação, que conhecimento parado, ele não serve para nada. Você sabe que uma vez eu ouvi de um grande líder a seguinte frase: quando a gente perde a nossa capacidade de aprender, a gente perde a nossa capacidade de ensinar. Exato. Então, que a gente nunca perca a nossa capacidade nem de aprender e nem de ensinar. É isso aí que o mundo precisa da gente também. Exato, exato. Se cada um levar para o mundo aquilo que tem, imagina que incrível vai ser esse ciclo aí de compartilhamento de conhecimento expandido. Vai ser incrível. E eu acho que transformando vidas. Transformando vidas. Que é o principal, propósito maior. Exato. Muito obrigada, adorei ter você aqui. Adorei, aproveite esses 2 dias de RH Summit. Obrigada, foi um prazer.